E aí você entra na menopausa, no climatério, na verdade, porque menopausa é o nome da última menstruação, mas todo mundo fala menopausa, né? Então, aí o que muda? Como é que você vai viver? Você vai viver mais 3 décadas, 4 décadas nessa condição. Você não é mais uma mulher em idade reprodutiva. O que muda na sua vida? Ah, você não é mulher? Mas fica assistindo, porque você tem mãe, não tem? Você tem esposa, não tem? Você tem tia, você tem chefe, não tem? Então é bom saber o que rola na menopausa. Para isso eu convidei a doutora Dolores Pardini, que é professora da Escola Paulista de Medicina, médica endocrinologista, e agora também assumiu a presidência do departamento no SBEM. Qual é o departamento? Esse é o Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia. Olha, da Sociedade Brasileira. É um montão de trabalho. É um montão de trabalho, né? Bom, doutora, e aí? Quais são as principais diferenças da vida da mulher quando ela está vivendo no climatério? Bom, o importante, Isabel, a primeira coisa é nós diferenciarmos algumas coisas que são decorrentes da falência ovariana, que é o que configura o climatério e a menopausa, né? Os nossos ovários começam a diminuir a produção de estrogênio, daquelas mudanças que são inerentes ao envelhecimento. Então, por exemplo, a mulher quando passa dos 40 anos, isso também vale para o homem, ela tende a perder um pouco de massa magra, perder músculo, né, e ganhar um pouquinho mais de massa gorda. Aí é que por isso que a gente vai engordando com mais facilidade e fica mais difícil perder. Além disso, a distribuição dessa gordura tende a ser mais na cintura. Então as mulheres se queixam, eu estou ficando com as pochetezinhas. Isso tudo, veja bem, não tem nada a ver com o hormônio, tem a ver com o envelhecer. Porém, na mulher, ao redor dos 50 anos, quase que ao redor de 80% das mulheres entram em falência ovariana. Começa o climatério, às vezes um pouco antes, um pouco depois, e aí, além disso, fenômenos do envelhecimento, somam-se as alterações decorrentes da falência do estrogênio. Então, o estrogênio contribui ainda mais para você ganhar peso, contribui ainda mais para você depositar nesta região, e somam-se alterações de sono. Então a mulher começa a dormir um pouco menos, ela começa a ter os famosos calores, esses calores prejudicam o sono, e no dia seguinte essa mulher costuma estar muito cansada, irritada. E muitas vezes você sabe que eu recebo pessoas no consultório que foram os filhos que encaminharam. Mamãe, você está muito irritada, vai ver que você está entrando na menopausa. Muitas vezes começa mesmo a sintomatologia por uma irritabilidade. Ela começa a ter desavenças com o marido, por conta também da falência hormonal, porque ela dorme mal, ela tem calores, ela fica com menos lubrificação na vagina por conta da ação hormonal nos órgãos vaginais. Isso faz com que muitas vezes, quando não tratada, ela também tenha dores na relação sexual. Então, a desavença, você veja que tem muitos motivos. E se ela procurar um profissional, tudo isso tem jeito. Então, eu não quero assustar ninguém, não quero ser pessimista. Mas, olha aqui, tudo tem jeito. Mas não acontece isso com todas as mulheres. Tudo isso com todas as mulheres, não é? Algumas coisas, por exemplo, a perda óssea, que é o grande fantasma, né? A osteoporose. Isso é para todas. Não. Não é? 30%. Bom, melhorou, 30%. Agora, o calor, Isabel, o calor eu dizia que acomete em torno de 85% das mulheres. É o que acomete mais. E algumas persistem, 20% persistem até 70 anos de idade com calores. Uhum. Agora, nada disso, eu sou sincera, não tem solução. Uhum. Tudo tem, mas não adianta você procurar a solução a partir dessa idade, a partir dos 50. Você tem que pensar lá atrás. Então, como você falou na chamada, você tem irmã, você tem esposa, então essa preocupação tem que começar lá atrás. Você já tem uma vida saudável, fazer atividade física, manter o peso, porque se você já entra na menopausa obesa, fica muito mais difícil, concorda?
Ao passo que se você mantém o peso, mantém um comportamento saudável em termos de alimentação, atividade física, você atravessa isso com muito mais tranquilidade, né, do que aquela mulher que já entra cheia de problemas, seja de ordem cardiovascular, seja de problemas de colesterol, diabetes, tudo isso agrava aquilo que acontece com a idade. Agora, Dolores, me fala uma coisa, e o sexo? Não é só... Toda mulher fica seca? Não. Toda mulher perde desejo? E aí é importante que a gente separe as duas coisas. A vagina, ela é lubrificada por dois mecanismos. Pelo mecanismo hormonal e pela excitação sexual, quando estimulada. Essa, pela estimulação sexual, a gente chama de transsudação, né? Isso não acaba nunca, né? Uma mulher bem estimulada, ela sempre vai estar apta. O desejo sexual é outra história, é a tal da libido, é aquela vontade de fazer sexo. Essa vontade, Isabel, eu diria que o componente hormonal é uma queixa muito frequente. Eu diria que no meu consultório e mesmo no ambulatório da Escola Paulista, onde a gente atende muitas mulheres menopausadas, eu diria que é uma queixa que acomete em torno de 80% das mulheres. Entendeu? Só que aí elas pedem hormônio. Ai, doutora, me dá um hormônio que eu melhore. É lógico que se eu tratar bem essa vagina, se eu lubrificar bem essa vagina, o coito fica facilitado. Mas o desejo sexual depende de uma outra série de coisas. Eu diria que é a pontinha do iceberg, o hormônio. Você tem cumplicidade do parceiro, você tem afinidade pelo parceiro, entende? Você tem que ter boa saúde. Uma mulher com problemas, seja de ordem financeira, seja no trabalho, seja com a mãe, com o chefe, ela não está apta para o sexo. O homem, nada a ver. Mas aí você está falando de coisas que são psicológicas. Desculpa te interromper. Coisas que são psicológicas. Eu quero saber se tem alguma coisa física. Porque eu vejo tanta mulher falar assim, depois que eu entrei na menopausa, eu perdi completamente o desejo sexual. Perdeu. E aí? É assim mesmo? Você estava falando das causas psicológicas, que são importantes. Mas será que não tem mais coisa aí? Não, tem uma série de coisas. Eu acho que é importante a gente dividir, até para a pessoa que está nos assistindo, o seguinte. Você tem a queixa em si, perda de interesse sexual. Já tem que dividir do que é sexualidade. Por exemplo, nós estamos fazendo um protocolo na faculdade, onde a mulher responde um questionário. Quanto à sexualidade, você não pode, por exemplo, eu oriento meus alunos, eu não posso que eles perguntem assim, como vai sua vida sexual? Porque elas falam, nossa, tá péssima. Aí você vai achar que a sexualidade dela é que tá péssima, mas não. Às vezes a vida sexual tá ruim porque ela não tem parceiro, ou porque o parceiro dela não está potente. Então tem que separar o que é vida sexual do que é sexualidade. A sexualidade é inerente a você. A sexualidade, ela tem um componente hormonal e um componente não hormonal. Nesse não hormonal, por exemplo, a gente também tem que dividir. As mulheres que foram castradas, que perderam os seus ovários, por algum motivo, que não é o caso de a gente trazer aqui, elas têm menos produção do hormônio masculino. Então elas têm mais propensão a terem essa queixa. As mulheres que foram histerectomizadas, que tiraram o útero, elas também têm mais propensão. Tanto que os ginecologistas procuram sempre, quando tiram o útero, deixarem o colo do útero. Porque eles dizem que lá está o famoso ponto G, que é o ponto da excitabilidade na mulher. Isso é controverso, mas até certo ponto se acredita que ele dá toda a estabilidade, né, o colo do útero, na pelve da mulher. Então, mulheres de vida sexual ativa se prefere deixar com o colo. Esse é outro motivo que pode colaborar na mulher que entra na menopausa porque foi castrada ou porque foi esterectomizada. Uma outra condição é a parte hormonal, que essa mulher perde níveis de hormônio feminino e de hormônio masculino, que dão a libido nela, realmente. A suprarrenal, que é outra glândula que fica sobre os rins,
ela também produz hormônios masculinos. E você também, com o envelhecer, vai diminuindo a porção desses hormônios que são produzidos. Então você percebe quanta coisa acontece? A mulher começa a se questionar na feminilidade, porque os filhos já cresceram, ela tem a tal da síndrome do ninho vazio. Você entende? Se ela não tiver uma profissão, se ela não tiver outro tipo de satisfação pessoal, ela vai ter um quadro depressivo. Isso também colabora. E agora me veio na mente uma coisa muito importante de estar falando para quem nos assiste, que são as medicações antidepressivas. Todo mundo está na geração de tomar fluoxetina, que era o antigo Prozac, né? Agora tem os famosos genéricos. Mas todo mundo, para qualquer coisa, é fluoxetina, é antidepressivo, é remédio para dormir, é remédio para síndrome bipolar. Todas essas medicações diminuem muito a libido. Você entendeu? Então, quando elas nos procuram com essa queixa, a primeira coisa na história tem que ver se não está medicamentos. Tomando, eu falei os mais comuns, mas a gente tem uma série de medicações. Agora, tem um antidepressivo que é o contrário, né? Que é a bupropiona, não é que é o contrário? Não é que eu não diria que é o contrário. A bupropiona, ela tem um efeito menor na libido. Então a gente usa inclusive como coadjuvante para perda de peso, é uma droga usada muito para quem quer parar de fumar, e ela prejudica um pouco menos essa esfera. Mas, por exemplo, eu ouvi uma conversa de que ela ajudaria no desempenho sexual. Não, se você for procurar trabalho científico, com comprovação, eu acho que ela, vamos dizer, não atrapalha. Eu preferia dizer que ela não atrapalha, mas que ajuda. Que ajuda, acho né? que é deve ser um papo de marqueteiro esse, provavelmente. Né? Porque já é uma droga que ajuda a emagrecer, que ajuda a parar de fumar, né? Também, se ajudasse o sexo, e é um ansiolítico, coisa, e é um ansiolítico. Então a mulher que está mais ansiosa, pode bom. acalmar e aí, melhorar a performance. Melhora a performance. Com certeza. Aí pode ser por rebote, né? Com certeza. Exatamente. Bom, e tirando Bom, mas essa esfera sexual também tem tratamento, né? Tem. Isso É o que eu falei. Tem, né? Tudo se dá um jeito, só não tem jeito para morte. Agora, resto tem jeito. Tudo obrigatoriamente passa pela reposição hormonal? Não necessariamente, porque existem aquelas mulheres que têm contraindicação absoluta à reposição hormonal. Então, eu não queria desanimá-las, não, para essas mulheres não tem jeito. Não, nós temos terapias alternativas, né, para os calores, que infelizmente, uma coisa vamos deixar claro, quando eu comecei, inclusive, teve um congresso há poucos dias, que uma das aulas foi essa, terapia alternativa do fogacho. Infelizmente, as drogas que são efetivas para diminuir os calores nas mulheres que não podem usar o estrogênio, que é a droga de escolha para isso, elas todas diminuem a libido. Então, nós ficamos assim, entre a cruz e a espada, vamos assim dizer. Por isso, Isabel, que o fundamental quando você aborda uma mulher nessa faixa etária, na menopausa ou no climatério, é a individualização. Você tem que olhar essa mulher como um universo próprio e ver o que ela pode, o que ela não pode, adequar para essa mulher a terapia, para você não cair no erro, não cair na contraindicação e ao mesmo tempo não desanimá-la. Você sabe que uma das outras aulas que eu dei agora no Congresso Paulista semana passada foi a terapia hormonal na mulher idosa, tá? Porque a nossa... é aí que eu queria saber, mas espera um pouquinho. O que eu queria saber é isso. Você vai fazer terapia hormonal, vai fazer o resto da vida? Vai fazer quando estiver velhinha? Quando começa? Quando termina? Para no meio? Isso já é consensual na literatura, de que você tem a tal da janela da oportunidade, que no exterior é falado como window safe, né? Uma janela de segurança, onde os benefícios superam os riscos. Essa janela a gente considera até 6, 7, 8 anos da última menstruação, ou seja, da menopausa, né? Propriamente dita.
E essa faixa, em geral, fica entre 50 e 59 anos. É a época correta, é a época ideal, vamos dizer assim, para você iniciar a terapia. Parar a terapia já é outro capítulo, isso também já é consenso, de que não existe um tempo pré-determinado. Você tem que acompanhar essa paciente e enquanto os benefícios superarem os riscos, ela pode continuar usando, dentro de uma supervisão médica. Eu tenho no consultório grandes empresárias, mulheres que são diretoras de empresas, que têm 77, 78 anos. Só que você tem que ter cuidados. Então, por exemplo, em relação à mulher idosa, no congresso eu quis salientar aquela mulher que perdeu a janela. Eu dei uma entrevista há um tempo atrás e a entrevistadora veio ao meu consultório e falou: doutora, minha janela já fechou. E aquilo me marcou, porque ela estava desesperada, ela, coitada, perdeu o barco, talvez pegou um profissional que não tivesse a par, e ela perdeu a janela, realmente. O que fazer com essas mulheres que passou o tempo, né? Eu não digo você parar aquela que começou. Aquela que começou você acompanha e tudo bem, não tem data para parar. O problema é aquela que nos procura com 62, 63 anos, que são mulheres ainda com uma perspectiva de vida de 30 e tantos anos. A expectativa de vida hoje de uma mulher de 60 anos é viver mais 27 anos, segundo dados do IBGE. E aí, ela tem um terço da vida dela, você não vai fazer nada? Vai. Então, mais uma vez, é a individualização. O grande risco é naquelas mulheres que são obesas, que são diabéticas, que têm colesterol elevado. Essas mulheres eu recomendaria que não fizessem uso de estrógeno sistêmico, ou seja, tomando pela boca. Elas podem até ser aventadas quanto a um gel, a um adesivo, numa dose pequena, e principalmente terapia local vaginal. Nessas mulheres mais idosas, onde os sintomas geniturinários prevalecem. Mas sempre individualizar. Aquela mulher de 60 anos que não teve nunca problema de colesterol, é magra, faz atividade física, qual é o problema de a gente introduzir, de preferência uma via não oral, porque ela é muito mais inócua em termos de complicações, doses pequenas e sob supervisão. Então, mais uma vez, é a individualização que prevalece. Mas a porta pode ser aberta e eu terminei a minha aula com uma janelinha assim entreaberta, sabe? Dando uma esperança para essa mulher. Porque sempre tem uma solução, né? E tem um outro fantasma aí na reposição hormonal, que é engordar. Reposição hormonal engorda ou não engorda? Não. Isso eu já te digo de fonte limpa. E os trabalhos feitos pelo Cochrane, que é um instituto que faz revisões sistemáticas só de estudos randomizados, a terapia hormonal per si não faz ganhar peso. O que faz ganhar peso é o que eu te falei, é a faixa etária, é aquele fenômeno do envelhecimento, essa mulher começa a mudar os hábitos, então, se ela antes encontrava prazer em várias coisas, depois é só sair para comer, conhecer um restaurante novo, experimentar um vinho. E isso vai somando com a predisposição da idade e ela ganha peso. Ela fica mais tempo em casa, algumas mulheres nessa fase já estão aposentadas e elas têm mais acesso à geladeira, tudo compromete o peso. Mas o hormônio em si, eu posso te garantir, nós temos trabalhos publicados a respeito disso e a literatura é unânime. A terapia hormonal não faz ganhar peso. Muito pelo contrário, o estrogênio ajuda você a não engordar. É mesmo? Porque ele ativa uma enzima que metaboliza então, o gordura. Por que veio essa conversa? Que vem tanto das mulheres assim. Eu comecei a tomar o hormônio, pronto, parei, porque de repente eu inchei, eu engordei. Não incha, não retém água, não tem uma outra coisa. Inchaço pode acontecer. Nós temos algumas preparações hormonais no mercado que tem componentes que podem fazer essa mulher inchar. Muitas vezes ficar com os seios doloridos, ela tem a sensação de que está mais inchada. Mas esse efeito depende da medicação que ela está usando, depende também do tempo.
muitas vezes com 1, 2 meses de uso isso desaparece. Então, de preferência, quando ela inicia esse tipo de medicação, ela tem que fazer uma dieta com baixo teor de sal, você entende? Tem que ver esses outros cuidados. Mais uma vez, a individualização, entendeu? Uma mulher que tem tendência à retenção hídrica, eu já não vou dar esses componentes, entende? Mas são efeitos que são absolutamente contornáveis. É que a mulher está numa fase que junta vários fatores e ela começa a tomar o hormônio, ele paga o pato. Ah, claro. Mas eu posso garantir que a qualidade de vida é muito melhor sob hormonioterapia. Dolores Pardini, é sempre uma alegria estar com você, viu? Muito obrigada pela Isabel. sua presença no Só Obrigada. Saúde mais uma vez. Para você, até o próximo programa, né? Grande beijo.